Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio e hoje, no episódio de número 35 da CLT, o Decreto-Lei 5.452, nós vamos dos artigos 654 até 667. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Seção 3 dos presidentes das juntas. Artigo 654. O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de juiz do trabalho substituto. As nomeações subsequentes por promoção alternadamente por antiguidade e merecimento. Parágrafo 1º. Nas sétima e oitava regiões da Justiça do Trabalho, nas localidades fora das respectivas sedes, haverá suplentes de juiz do trabalho presidente de junta, sem direito a acesso, nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros, bacharéis em direito, de reconhecida idoneidade moral, especializados em direito do trabalho, pelo período de 2 anos, podendo ser reconduzidos. Parágrafo 2º. Os suplentes de juiz do trabalho receberão, quando em exercício, vencimentos iguais aos dos juízes que substituírem. Parágrafo 3º. Os juízes substitutos serão nomeados após aprovação em concurso público de provas e títulos realizado perante o Tribunal Regional do Trabalho da região, válido por 2 anos e prorrogável, a critério do mesmo órgão, por igual período, uma só vez, e organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 4º. Os candidatos inscritos só serão admitidos ao concurso após apreciação prévia pelo Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região dos seguintes documentos: a linha A, idade maior de 25 anos e menor de 45 anos. A linha B, idoneidade para o exercício das funções. Parágrafo 5º. O preenchimento dos cargos do presidente de junta, vagos ou criados por lei, será feito dentro de cada região. A linha A, pela remoção de outro presidente, prevalecendo a antiguidade no cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção tenha sido requerida dentro de 15 dias contados da abertura da vaga, ao presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o respectivo ato. A linha B, pela promoção de substituto, cuja aceitação será facultativa, obedecido o critério alternado de antiguidade e merecimento. Parágrafo 6º. Os juízes do trabalho, presidentes de junta, juízes substitutos e suplentes de juiz tomarão posse perante o presidente do tribunal da respectiva região, nos estados que não forem sede de Tribunal Regional do Trabalho. A posse dar-se-á perante o Tribunal de Justiça, que remeterá o termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Nos territórios, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região. Artigo 655. Os presidentes e os presidentes substitutos tomarão posse do cargo perante o presidente do Tribunal Regional da respectiva região. Parágrafo 1º. Nos estados em que não houver sede de tribunais, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Apelação, que remeterá o respectivo termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Parágrafo 2º. Nos territórios, a posse dar-se-á perante o juiz de direito da capital, que procederá na forma prevista no parágrafo 1º. Artigo 656. O juiz do trabalho substituto, sempre que não estiver substituindo o juiz-presidente de junta, poderá ser designado para atuar nas juntas de conciliação e julgamento. Parágrafo 1º. Para o fim mencionado no caput deste artigo, o território da região poderá ser dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou mais juntas, a juízo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo. Parágrafo 2º. A designação referida no caput deste artigo será de atribuição do juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou, não havendo disposição regimental específica, de quem este indicar. Parágrafo 3º. Os juízes do trabalho substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os juízes presidentes de juntas, perceberão os vencimentos destes. Parágrafo 4º. O juiz presidente do Tribunal Regional do Trabalho,
ou não havendo disposição regimental específica que este indicar, fará a lutação e a movimentação dos juízes substitutos entre as diferentes zonas da região, na hipótese de terem sido criadas na forma do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 657. Os presidentes de junta e os presidentes substitutos perceberão os vencimentos fixados em lei. Artigo 658. São deveres precípios dos presidentes das juntas, além dos que decorram do exercício de sua função. A linha A. Manter perfeita conduta pública e privada. A linha B. Abster-se de atender às solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação. A linha C. Residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do presidente do Tribunal Regional. A linha D. Despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções dentro dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a 1 dia de vencimento para cada dia de retardamento. Artigo 659. Competem privativamente aos presidentes das juntas, além das que lhes forem conferidas nesse título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 1. Presidir as audiências das juntas. Inciso 2. Executar as suas próprias decisões, as proferidas pela junta e aquelas cuja execução lhes for deprecada. Inciso 3. Dar posse aos vogais nomeados para a junta, ao secretário e aos demais funcionários da secretaria. Inciso 4. Convocar os suplentes dos vogais, no impedimento destes. Inciso 5. Representar o presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição, no caso de falta de qualquer vogal, a 3 reuniões consecutivas, sem motivo justificado, para os fins do artigo 727. Inciso 6. Despachar os recursos interpostos pelas partes, fundamentando a decisão recorrida antes da remessa ao Tribunal Regional, ou submetendo-os à decisão da Junta, no caso do artigo 894. Inciso 7. Assinar as folhas de pagamento dos membros e funcionários da Junta. Inciso 8. Apresentar ao presidente do Tribunal Regional, até 15 de fevereiro de cada ano, o relatório dos trabalhos do ano anterior. Inciso 9. Conceder medida liminar, até a decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 desta Consolidação. Inciso 10. Conceder medida liminar, até a decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem reintegrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. Seção 4. Dos vogais das juntas. Artigo 660. Os vogais das juntas são designados pelo presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Artigo 661. Para o exercício da função de vogal da junta ou suplente deste são exigidos os seguintes requisitos. A linha A, ser brasileiro. A linha B, ter reconhecida a idoneidade moral. A linha C, ser maior de 25 anos e ter menos de 70 anos. A linha D, estar no gozo dos direitos civis e políticos. A linha E, estar quite com o serviço militar. A linha F, contar mais de 2 anos de efetivo exercício na profissão e ser sindicalizado. Parágrafo único. A prova da qualidade profissional a que se refere a linha F deste artigo é feita mediante declaração do respectivo sindicato. Artigo 662. A escolha dos vogais das juntas e seus suplentes far-se-á dentre os nomes constantes das listas que, para esse efeito, forem encaminhadas pelas associações sindicais de primeiro grau ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 1º. Para esse fim, cada sindicato de empregadores e de empregados, com base territorial extensiva à área de jurisdição da Junta, no todo ou em parte, procederá, na ocasião determinada pelo presidente do Tribunal Regional, à escolha de 3 nomes que comporão a lista, aplicando-se à eleição o disposto no artigo 524 e seus parágrafos 1º a 3º. Parágrafo 2º. Recebidas as listas pelo presidente do Tribunal Regional, designará este, dentro de 5 dias, os nomes dos vogais e dos respectivos suplentes, expedindo para cada um deles um título, mediante a apresentação do qual será empossado. Parágrafo 3º. Dentro de 15 dias,
contados da data da posse, pode ser contestada a investidura do vogal ou do suplente, por qualquer interessado, sem efeito suspensivo, por meio de representação escrita dirigida ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 4º. Recebida a contestação, o presidente do tribunal designará imediatamente relator, o qual, se houver necessidade de ouvir testemunhos ou de proceder a qualquer diligências, providenciará para que tudo se realize com a maior brevidade, submetendo, por fim, a contestação ao parecer do tribunal na primeira sessão. Parágrafo 5º. Se o tribunal julgar procedente a contestação, o presidente providenciará a designação de novo vogal ou suplente. Parágrafo 6º. Em falta de indicação pelos sindicatos, os nomes para representantes das respectivas categorias profissionais e econômica das juntas de conciliação e julgamento, ou nas localidades onde não existirem sindicatos, serão esses representantes livremente designados pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, observados os requisitos exigidos para o exercício da função. Artigo 663. A investidura dos vogais das juntas e seus suplentes é de 3 anos, podendo, entretanto, ser dispensado, a pedido, aquele que tiver servido, sem interrupção, durante metade desse período. Parágrafo 1º. Na hipótese da dispensa do vogal, a que alude este artigo, assim como nos casos de impedimento, morte ou renúncia, sua substituição far-se-á pelo suplente, mediante convocação do presidente da junta. Parágrafo 2º. Na falta do suplente, por impedimento, morte ou renúncia, serão designados novo vogal e o respectivo suplente, dentre os nomes constantes das listas a que se refere o artigo 662, servindo os designados até o fim do período. Artigo 664. Os vogais das juntas e seus suplentes tomam posse perante o presidente da junta, em que tem de funcionar. Artigo 665. Enquanto durar sua investidura, gozam os vogais das juntas e seus suplentes das prerrogativas asseguradas aos jurados. Artigo 666. Por audiência que comparecerem, até o máximo de 20 por mês, os vogais das juntas e seus suplentes perceberão a gratificação fixada em lei. Artigo 667. São prerrogativas dos vogais das juntas, além das referidas no artigo 665. A linha A. Tomar posse nas reuniões do tribunal a que pertençam. A linha B. Aconselhar as partes à conciliação. A linha C. Votar no julgamento dos feitos e nas matérias de ordem interna do tribunal, submetidas às suas deliberações. A linha D. Pedir vista dos processos pelo prazo de 24 horas. A linha E. Formular, por intermédio do presidente, aos litigantes, testemunhas e peritos, as perguntas que quiserem fazer para esclarecimento do caso. Galera, é isso aí. Esse foi o 35º episódio da Declaração número 5.452, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos e deixe embaixo os seus comentários com críticas e sugestões. É isso aí, galera. Até a próxima. Bons estudos. Tchau!